Hoje a gente vai falar sobre taxa de juros e o Banco Central. O que são e para que servem. Primeiro, vamos explicar o que é taxa de juros. Taxa de juros é o preço do dinheiro, é quanto que o sistema bancário paga de prêmio para a pessoa que vai poupar esse dinheiro, deixar ele no banco rendendo. Isso é importante, já que ter poupadores também, de um lado, permite ter investidores do outro lado. A taxa de juros, ela também regula a liquidez do sistema financeiro, ou seja, quanto tem dinheiro na economia. Se a taxa de juros está baixa, há estímulo para que as pessoas peguem mais dinheiro emprestado, ampliando a liquidez do sistema, ou seja, tendo mais dinheiro circulando. Se a taxa de juros está elevada, a tendência aos bancos reterem esse dinheiro e as pessoas pegarem menos dinheiro. Os últimos anos aqui no Brasil têm sido marcados pela intensificação da mobilização das centrais sindicais, movimentos populares, além de vários setores da sociedade contra a alta taxa de juros que ainda é mantida pelo Banco Central no Brasil. É a segunda maior taxa do mundo e ela traz inúmeros prejuízos à economia do nosso país, principalmente para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Os juros altos, eles travam o crescimento econômico, aumentam a dívida pública, impedem a geração de empregos e ainda provocam uma grande desigualdade. Para o cidadão comum, trabalhador, que vive do seu trabalho, os impactos mais cotidianos são sentidos na hora de pagar as contas. Ô pobreza miserável que nós estamos, Paulo! Pobreza miserável! Eu e você, como quando vamos no mercado. Um exemplo simples é quando o brasileiro, por exemplo, por conta do orçamento apertado, precisa entrar no rotativo do cartão de crédito. É a alta taxa de juros, por exemplo, do Banco Central, o ponto de partida para que os bancos e administradores de cartões pratiquem a taxa de mais de 400% ao ano. Outro exemplo é quando a gente vai comprar algum bem, eletrodoméstico, um veículo. O juros alto hoje no Brasil, ele está embutido no preço dos produtos e hoje significa que 50% do valor que a gente paga significa juros. Vou dar um exemplo. Você vai lá comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão. Na maioria das vezes, a gente parcela essa compra. Bom, com os altos juros significa que a gente leva um para casa, mas na verdade paga 3. Para o setor produtivo, com taxas de juros altas, o fomento à geração de empregos, por exemplo, previsto em lei, como atribuição do Banco Central, também fica comprometido. O consumo reduz, isso impacta na produção, que por sua vez gera menos emprego. Ou seja, se não há consumo, não há produção. E se não há produção, não há empregos. E se não tem emprego, não tem consumo. E assim a economia para, ela não gira. Com a Selic alta, o governo federal também fica obrigado a dispor de mais recursos que poderiam ser destinados a áreas sociais. Por exemplo, a cada 1% na taxa Selic significa que o governo precisa pagar 38 bilhões de reais dos juros da dívida. Isso é dinheiro que deixa de ir para a educação, para a saúde, para as outras áreas e vai para pagamento de juros de banqueiros e de grupos muito poderosos. Outro imenso prejuízo ao país e aos brasileiros é que os juros altos aumentam os preços, encarecem os empréstimos, empurram o consumo para baixo e assim o comércio também fica enfraquecido, a produção diminui e as empresas também, sem ter para que vender, deixam de expandir seus negócios, empregando menos trabalhadores. Você deve saber, porque vai no mercado todo dia, como que as coisas estão ficando mais caras, principalmente os serviços. Bom, então por que as taxas não baixam? Em 2021, o ex-presidente, o inelegível, o Jair Bolsonaro, sancionou uma lei complementar, a 179, que deu autonomia ao Banco Central. Se antes a instituição, o Banco Central, era subordinada ao Executivo e à vontade popular, a partir da lei ela passou a ter autonomia para, por exemplo, como acontece hoje, manter taxas elevadas de juros como política monetária, tornando-se, portanto, parcial em seu posicionamento, já que penaliza os trabalhadores
e favorece os rentistas, aqueles que ganham dinheiro com investimentos e não com produção, e o sistema financeiro, ou seja, os bancos. Em outras palavras, a autonomia do Banco Central hoje transfere recursos da população para o sistema financeiro, promovendo ainda mais desigualdade no país. O presidente do Banco Central, ele é escolhido pelo presidente da República e tem mandato de 4 anos. A figura que atualmente ocupa o cargo é o declarado apoiador do Bolsonaro, Roberto Campos Neto, inclusive participa aí de jantares com a turma da extrema-direita. Mesmo com o aumento do PIB, com a queda da inflação, ele continua boicotando o país. De acordo com a lei, apenas o Senado tem o poder de avaliar a conduta do presidente do Banco Central hoje. Desta forma, é o Senado que pode decidir a permanência dele ou não no cargo. É preciso pressionar o Banco Central para mudar imediatamente a política de juros nesse país, que condena, como a gente já disse aqui, os trabalhadores e favorece o menos de 1% da população. Aqueles que não geram riqueza nenhum, não geram nenhum emprego no Brasil, mas ganham muito dinheiro com os juros altos. E aí, já está sabendo tudo sobre a taxa de juros e entendeu a importância dela? Me conte aqui nos comentários e continue ligado nas nossas redes. Um grande abraço e até mais.